Oi, eu sou a Maria, tenho 80 anos e moro na cidade pequena aqui no interior de Minas Gerais. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Hoje eu quero dividir com vocês uma experiência que mudou minha vida para sempre. Faz 40 anos que isso aconteceu, mas parece que foi ontem. Cada detalhe ainda está gravado na minha memória como se fosse ferro em brasa. Era 1984. Eu tinha 40 anos na época. Morava numa casinha simples perto do Rio das Velhas, que passava bem pertinho da nossa propriedade. Naquele tempo, a vida era mais difícil, sabe? Não tinha essas facilidades de hoje. A gente dependia muito do rio para lavar roupa, buscar água, pescar um peixinho para complementar a mesa. Naquele dia de março, o calor estava de rachar. O sol batia forte no telhado de zinco da nossa casa e parecia que o ar estava pegando fogo. Meu marido, o João, tinha ido para a roça cedo e eu fiquei sozinha com os meninos. Na época, eles tinham 12 e 15 anos. Por volta das 2 da tarde, resolvi ir lavar uma trouxa de roupa no rio. Os meninos ficaram brincando no quintal e eu peguei a bacia de alumínio, o sabão de coco que eu mesma fazia e desci a trilheirinha que levava até a margem. O rio estava mais cheio que o normal por causa das chuvas de verão. A água corria com mais força, mas não me preocupei muito não, conheci aquele lugar desde pequena. Tinha uma pedrinha onde eu sempre ficava, bem segura, só molhando os pés. Comecei a esfregar as roupas, cantarolando uma música que minha mãe, que Deus a tenha em descanso, sempre cantava. Era uma música de igreja, dessas antigas. O barulho da água correndo me tranquilizava e por um momento esqueci de todos os problemas, as contas para pagar, a safra que não tinha ido bem, as preocupações com os filhos. Foi aí que aconteceu. Não sei se foi porque a pedra estava lisa ou se foi um descuido meu, mas quando me inclinei para pegar uma camisa que tinha escapado da minha mão, escorreguei. O mundo virou de cabeça para baixo. A água gelada me envolveu de uma vez. Tentei me agarrar em alguma coisa, mas a correnteza era forte demais. Engoli a água, muita água. Meus pulmões ardiam, o desespero tomou conta de mim. Gritei por socorro, mas quem ia me ouvir naquele lugar afastada? Lembro que pensei nos meus filhos. Meu Deus, quem vai cuidar deles? Essa foi a última coisa que passou na minha cabeça antes de tudo escurecer. E então aconteceu algo que até hoje me arrepia só de lembrar. Quando eu abri os olhos, eu não estava mais no rio, não estava mais em lugar nenhum que eu conhecia. Era como se tivesse caído num poço sem fundo, num lugar onde a luz não chegava. O cheiro, meu Deus, o cheiro era insuportável. Era como se fosse lixo podre misturado com enxofre, uma coisa que fazia revirar o estômago. O ar era pesado, sufocante, grudava na pele como uma gosma invisível. Eu estava de pé, numa espécie de chão irregular, cheio de buracos e pedras cortantes. Quando olhei em volta, o que vi me fez o coração quase parar de bater. Era um lugar imenso, escuro, com uma luz estranha que vinha não sei de onde. Uma luz amarelada, doentia, que fazia tudo parecer ainda mais assustador. As paredes, se é que eram paredes, pareciam vivas, pulsava como se fosse feito de carne. Mas o pior eram os sons. Gritos desesperados de uma dor que eu nunca tinha ouvido antes. Choros que partiam a alma, súplicas em vozes que mal pareciam humanas. Era como se milhões de pessoas tivessem perdido toda a esperança e tivessem ali presa naquela escuridão para sempre. Foi quando eu vi as primeiras pessoas. Elas caminhavam em fileiras, como se fosse gado sendo levado por matadouro. Homens, mulheres, crianças, todos com os olhos vazios, sem brilho, como se a alma tivesse sido sugada deles de dentro. Estavam magros, sujos, com feridas pelo corpo que nunca saravam. E no meio deles, controlando aquela procissão macabra, tinha uma figura que me gelou o sangue nas veias. Era um homem alto, mas não era um homem comum. Tinha uma presença que fazia o ar ficar mais pesado ainda.
Seus olhos eram como 2 buracos negros e quando ele sorria, mostrava dentes pontudos, como de um animal selvagem. Ele segurava uma corrente grossa, pesada, que se estendia e prendia cada uma daquelas pessoas pelo pescoço. E o pior, ele ria com um som que não era desse mundo, um riso que ecoava por todo aquele lugar maldito e fazia as pessoas presas chorarem ainda mais. Foi nesse momento que nossos olhares se cruzaram. Ele parou de rir, me olhou de cima a baixo como se tivesse encontrado um tesouro perdido. E então, com uma voz que parecia vir de dentro da terra, ele falou as palavras que ainda me faz tremer. Olha só quem veio me visitar. Você vai ser a próxima, minha querida. Logo, logo você vai estar aqui comigo para sempre. O terror que senti naquele momento não tem nome, gente. Era como se o mundo inteiro tivesse desabado em cima de mim. Aquele ser, porque não posso chamar de homem, me olhava com uma satisfação cruel, como se já tivesse decidido o meu destino. Tentei fugir, correr, mas era como se meus pés tivessem criado raízes no chão. Não conseguia me mexer, nem gritar. A voz tinha morrido na minha garganta. Ele deu alguns passos na minha direção, arrastando aquela corrente infernal. O barulho que ela fazia no chão irregular era como unhas arranhando quadro negro. Cada som me arrepiava da cabeça aos pés. Não tenha pressa de ir embora, ele disse, com aquela voz que parecia sair de um túmulo. Você ainda vai conhecer alguns velhos amigos. Foi aí que meu coração quase parou de bater. Do meio daquela multidão de almas perdidas, começaram a surgir rostos conhecidos. Rostos que eu não via há anos, décadas. Rostos de pessoas queridas que tinham partido deste mundo. O primeiro que vi foi meu pai. Meu pai tinha morrido quando eu tinha apenas 16 anos. Foi um infarto fulminante, numa madrugada fria de julho. Lembro que ele estava trabalhando na fazenda do Coronel Antônio, carregando sacos de café quando sentiu a dor no peito e caiu. Quando chegaram com ele no hospital da cidade já era tarde demais. Mas o homem que eu vi ali não era o pai que eu lembrava. Aquele homem forte, de sorriso fácil, que me chamava de florzinha e me fazia bonequinha de milho nas tardes de domingo. Esse homem não existia mais. O que eu via era uma sombra sofrida, magro demais, com os olhos fundos e tristes. Uma tristeza que doía só de olhar. Ele me reconheceu e tentou se aproximar, mas a corrente no pescoço puxou de volta. Maria, ele sussurrou, e era como se cada letra fosse um pedaço da sua alma se despedaçando. Maria, minha filha, por que você veio para cá? Esse não é lugar para você. Tentei correr até ele, mas era como se houvesse uma parede invisível entre nós. Só conseguia olhar, ver o sofrimento no rosto do homem que me criou, que me ensinou a andar de bicicleta, que trabalhava sol a sol para garantir que eu e meus irmãos tivéssemos o que comer. Pai, gritei, mas minha voz saiu fraca, abafada. Pai, eu te amo, eu sempre te amei. Ele sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de dor. Eu sei, Florzinha, eu sei, mas agora você precisa voltar, precisa viver. Seus meninos precisam de você. Então, vi mais um rosto familiar surgindo daquela multidão de almas penadas. Era meu irmão Antônio. Antônio tinha morrido aos 22 anos, num acidente de trabalho. Ele estava construindo uma casa na cidade vizinha quando a parede desabou. Foi uma tragédia que marcou nossa família para sempre. Ele era o mais novo de nós 4 irmãos, cheio de vida, sempre com uma piada na ponta da língua. Mas o Antônio que eu vi ali, meu Deus, como ele estava sofrendo! Irmã, ele falou, e sua voz era como um lamento que vinha de muito longe. Irmã, eu tô presa aqui há tanto tempo, não consigo sair, não consigo encontrar paz. Comecei a chorar como nunca tinha chorado na vida. Ver meu irmão mais novo, que eu ajudei a criar depois que nossa mãe ficou doente naquele estado de sofrimento, era mais do que meu coração conseguia aguentar. Por quê? Perguntei, sem me dirigir a ninguém específico. Por que vocês estão aqui? Vocês eram pessoas boas, trabalhadoras, tementes a Deus? Foi quando eu ouvi outra voz que me fez o mundo girar debaixo dos meus pés. Era a voz da minha mãe. Maria, minha filha querida.
A voz da minha mãe cortou aquela atmosfera pesada como uma lâmina de luz. Era a mesma voz doce que me acalmava quando eu tinha pesadelos, que me contava histórias antes de dormir, que cantava cantigas de roda enquanto preparava o almoço. Mamãe tinha morrido quando eu tinha apenas 12 anos. Tuberculose, a mesma doença que levou tanta gente naquela época. Lembro dela ficando cada dia mais fraca, mais magra, tossindo sangue numa bacia de esmaltada branca que eu lavava todos os dias, com cuidado de menina que virou mulher cedo demais. Quando ela morreu, senti que meu mundo tinha acabado. Vovó Benedita nos acolheu, mas o vazio que mamãe deixou nunca foi preenchido. E agora ela estava ali, mas não estava como os outros. Mamãe vinha de uma direção diferente, envolvida numa luz suave, dourada, que fazia aquela escuridão recuar como água na maré baixa. Ela não tinha corrente no pescoço. Caminhava livre, com o mesmo jeito gracioso que eu lembrava. O ser demoníaco pareceu se incomodar com a presença dela. Soltou um rugido de raiva e gritou: "Você não tem poder aqui! Este território é meu!" Mas mamãe continuou caminhando na minha direção, serena, como se aquele lugar horrível não pudesse tocá-la. "Maria", ela disse, estendendo a mão na minha direção. "Minha filha, você não pertence a este lugar. Ainda não é sua hora." "Mamãe", chorei. "Mamãe, eu senti tanto a sua falta. Por que a senhora me deixou tão cedo?" Ela sorriu. E aquele sorriso era como o sol nascendo depois da noite mais longa do mundo. "Minha filha, às vezes Deus nos chama mais cedo porque tem outros planos para nós. Mas você ainda tem muito para viver, muito para fazer." "Mas eu quero ficar com a senhora", supliquei. "Quero ficar com a família." Foi quando mamãe me disse algo que mudou tudo. "Maria, olhe bem para eles. Olhe de verdade." Obedeci. Olhei novamente para meu pai, meu irmão, vovó Benedita, todos os outros familiares que eu via presos naquela corrente, e então percebi algo que não tinha notado antes. Eles não eram reais. Era como se fossem reflexos, sombras, projeções dos meus próprios medos e culpas. Quanto mais eu olhava, mais eles ficavam translúcidos, como neblina se dissipando no vento. "Eles não estão aqui, minha filha", mamãe explicou com suavidade. "Este lugar se alimenta dos nossos medos, das nossas culpas, dos nossos arrependimentos. Ele cria essas visões para nos manter presos, para nos fazer desistir da vida." O ser demoníaco rugiu novamente, mais alto dessa vez. "Mentiras! Eles estão aqui, todos estão aqui, e você também vai ficar, Maria." Mas as palavras dele já não tinham o mesmo poder sobre mim. A luz que emanava da minha mãe estava crescendo, e com ela crescia também a minha coragem. "Onde eles estão realmente, mamãe?" perguntei. "Em paz, minha filha. Cada um encontrou seu caminho. O amor verdadeiro nunca se perde, nunca se corrompe. Ele só se transforma, continua existindo de outras formas." Comecei a entender. Aquelas visões eram produto da minha própria mente, dos meus medos de morte, da minha culpa por não ter conseguido me despedir direito de cada um deles, por não ter estado presente em todos os momentos que gostaria. "Mas e a senhora, mamãe? Por que a senhora consegue estar aqui de verdade?" Ela se aproximou mais e senti o calor da sua presença como um cobertor quente numa noite fria de inverno. "Porque o amor de mãe é diferente, Maria. É mais forte que a morte, mais forte que qualquer escuridão. Quando você nasceu, uma parte da minha alma ficou ligada só para sempre. E hoje, essa ligação me trouxe aqui para te buscar." O ser demoníaco estava ficando cada vez mais desesperado. As correntes nas mãos dele começaram a se desfazer como fumaça, e as visões dos meus familiares desapareceram completamente. "Você não pode levá-la!" ele gritou. "Ela já está morta! O corpo dela já afundou no rio!" "O corpo, sim,
mas a alma dela ainda tem escolha e ela escolhe viver. Foi nesse momento que senti uma força crescendo dentro de mim. Era como se todas as lembranças boas da minha vida começassem a brilhar como estrelas na escuridão. Lembrei dos meus filhos rindo no quintal, do carinho do meu marido, das tardes de domingo na casa da vovó, dos natais em família, dos amigos, dos vizinhos, de todas as pequenas alegrias que fazem a vida valer a pena. Eu quero viver, disse, e minha voz ecoou por todo aquele lugar maldito. A luz em volta da minha mãe explodiu como fogos de artifício, tomando conta de tudo. O ser demoníaco soltou um último grito de ódio e desapareceu como sombra no sol do meio-dia. Mamãe pegou minha mão e sentiu uma paz que não sentia desde criança. Agora você precisa voltar, minha filha. Mas antes, preciso te contar algo muito importante. Algo que você precisa saber sobre o dia da minha morte. E foi aí que ela me revelou algo que mudaria minha compreensão de tudo o que havia acontecido na minha vida. Maria, mamãe disse, segurando minhas mãos com a ternura de sempre. Antes de você voltar, precisa saber a verdade sobre o dia em que eu parti. Senti meu coração acelerar. Durante todos esses anos, carreguei uma culpa enorme pela morte da minha mãe. Achava que se tivesse cuidado melhor dela, se tivesse chamado o médico mais cedo, se tivesse rezado mais, talvez ela não tivesse morrido. No dia da minha morte, ela continuou, você estava na escola. Lembra que eu insisti para você ir, mesmo você querendo ficar em casa para cuidar de mim? Lembrava sim. Tinha sido numa terça-feira de manhã. Mamãe estava muito fraca, mas disse que era importante eu não perder as aulas. Eu fui contrariada, com o coração apertado, pressentindo que algo ruim ia acontecer. Quando você saiu, eu já sabia que era minha hora. Mas não fiquei sozinha, minha filha. Seu pai veio me buscar. Papai? Perguntei, confusa. Mas papai ainda estava vivo naquela época. Mamãe sorriu com uma sabedoria que só vem do além. Não esse pai, Maria. Meu pai, seu avô Joaquim, que você nunca chegou a conhecer porque morreu antes de você nascer. Ele apareceu no quarto, jovem e bonito, como era quando nos casamos, e me disse que tinha vindo me levar para casa. As lágrimas voltaram aos meus olhos, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não era mais dor, era uma mistura de alívio e assombro. Ele me contou que vocês, meus filhos, iam ficar bem, que vovó Benedita ia cuidar de vocês com todo amor e que cada um ia encontrar seu caminho na vida. E me mostrou algo mais. O que, mamãe? Me mostrou você, Maria. Mostrou a sua vida inteira. Vi você crescendo, virando uma moça bonita, conhecendo o João, casando com ele, tendo seus filhos. Vi você sendo uma mãe maravilhosa, uma esposa dedicada, uma pessoa que sempre ajudou os outros. Agora eu chorava mesmo, soluçando como criança. Mas também vi este momento, minha filha. Vi você quase se afogando aos 40 anos. Vi você vindo parar neste lugar de escuridão. E aí entendi por que Deus me permitiu ficar ligada a você, mesmo depois da morte. Para me salvar? Não só para te salvar do afogamento, Maria. Para te salvar de uma coisa muito pior. Mamãe olhou bem nos meus olhos, com aquela seriedade que ela usava quando tinha algo muito importante para me ensinar. Nos próximos meses, você vai passar por uma fase muito difícil. Vai ficar deprimida, vai se culpar pelo acidente, vai achar que não merece estar viva. E num dia de dezembro, você vai considerar desistir de tudo. Senti um frio na espinha. Como ela podia saber disso? Mas eu tô aqui para te dizer que isso não pode acontecer. Seus filhos precisam de você, o João precisa de você e mais que isso, você ainda vai fazer muita coisa boa nessa vida. Como assim, mamãe? Você vai ajudar muitas pessoas, minha filha. Vai ser parteira de mais de 100 crianças na região. Vai salvar vidas.
vai consolar mães que perderam filhos, vai cuidar de velhinhos abandonados, vai ser instrumento de Deus para espalhar amor no mundo. Isso era incrível. Como ela podia saber de coisas que ainda não tinham acontecido? E tem mais uma coisa que vai te dar forças para suportar todos os momentos difíceis que virão. O que, mamãe? Você vai ter mais um filho, Maria. Fiquei boquiaberta. Isso era impossível? Eu e João já tínhamos tentado ter mais filhos, mas nunca conseguimos. Os médicos disseram que seria muito difícil. Vai ser uma menina. E você vai dar a ela o meu nome, Helena. Ela vai nascer quando você tiver 42 anos. E vai ser a alegria da casa. Vai cuidar de você na velhice. Vai ser seu anjo da guarda aqui na terra. Agora eu não conseguia mais parar de chorar. Era emoção demais para um coração só. Mas para tudo isso acontecer, você precisa voltar. Precisa acordar. Precisa lutar pela vida. Eu não sei se consigo, mamãe. Você consegue, minha filha. Você sempre foi a mais forte de todos nós. Lembra quando seu irmão Antônio quebrou a perna e você, com apenas 10 anos, carregou ele nas costas por mais de 1 quilômetro até chegar em casa? Lembrava sim. Tinha sido numa terça-feira de manhã. Mamãe estava muito fraca, mas disse que era importante eu não perder as aulas. Eu fui contrariada, com o coração apertado, pressentindo que algo ruim ia acontecer. Quando você saiu, eu já sabia que era minha hora. Mas não fiquei sozinha, minha filha. Seu pai veio me buscar. Papai? Perguntei, confusa. Mas papai ainda estava vivo naquela época. Mamãe sorriu com uma sabedoria que só vem do além. Não esse pai, Maria. Meu pai, seu avô Joaquim, que você nunca chegou a conhecer porque morreu antes de você nascer. Ele apareceu no quarto, jovem e bonito, como era quando nos casamos, e me disse que tinha vindo me levar para casa. As lágrimas voltaram aos meus olhos, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não era mais dor, era uma mistura de alívio e assombro. Ele me contou que vocês, meus filhos, iam ficar bem, que vovó Benedita ia cuidar de vocês com todo amor e que cada um ia encontrar seu caminho na vida. E me mostrou algo mais. O que, mamãe? Me mostrou você, Maria. Mostrou a sua vida inteira. Vi você crescendo, virando uma moça bonita, conhecendo o João, casando com ele, tendo seus filhos. Vi você sendo uma mãe maravilhosa, uma esposa dedicada, uma pessoa que sempre ajudou os outros. Agora eu chorava mesmo, soluçando como criança. Mas também vi este momento, minha filha. Vi você quase se afogando aos 40 anos. Vi você vindo parar neste lugar de escuridão. E aí entendi por que Deus me permitiu ficar ligada a você, mesmo depois da morte. Para me salvar? Não só para te salvar do afogamento, Maria. Para te salvar de uma coisa muito pior. Mamãe olhou bem nos meus olhos, com aquela seriedade que ela usava quando tinha algo muito importante para me ensinar. Nos próximos meses, você vai passar por uma fase muito difícil. Vai ficar deprimida, vai se culpar pelo acidente. Vai achar que não merece estar viva. E num dia de dezembro, você vai considerar desistir de tudo. Sentiu frio na espinha. Como ela podia saber disso? Mas eu tô aqui para te dizer que isso não pode acontecer. Seus filhos precisam de você. O João precisa de você. E mais que isso, você ainda vai fazer muita coisa boa nessa vida. Como assim, mamãe? Você vai ajudar muitas pessoas, minha filha. Vai ser parteira de mais de 100 crianças na região. Vai salvar vidas. Vai consolar mães que perderam filhos. Vai cuidar de velhinhos abandonados. Vai ser instrumento de Deus para espalhar amor no mundo. Isso era incrível. Como ela podia saber de coisas que ainda não tinham acontecido? E tem mais uma coisa que vai te dar forças para suportar todos os momentos difíceis que virão. O que, mamãe? Você vai ter mais um filho, Maria. Fiquei boquiaberta. Isso era impossível?
Eu e João já tínhamos tentado ter mais filhos, mas nunca conseguimos. Os médicos disseram que seria muito difícil. Vai ser uma menina. E você vai dar a ela o meu nome, Helena. Ela vai nascer quando você tiver 42 anos e vai ser a alegria da casa. Vai cuidar de você na velhice. Vai ser seu anjo da guarda aqui na terra. Agora eu não conseguia mais parar de chorar. Era emoção demais para um coração só. Mas para tudo isso acontecer, você precisa voltar. Precisa acordar. Precisa lutar pela vida. Eu não sei se consigo, mamãe. Você consegue, minha filha. Você sempre foi a mais forte de todos nós. Lembra quando seu irmão Antônio quebrou a perna e você, com apenas 10 anos, carregou ele nas costas por mais de 1 quilômetro até chegar em casa? Lembrava, sim. Tinha sido numa terça-feira de manhã. Mamãe estava muito fraca. Lembra quando vovó Benedita ficou doente e você cuidou dela por meses, sem reclamar, sempre com um sorriso no rosto? Também lembrava. Essa força está dentro de você, Maria. Sempre esteve. E agora você vai precisar dela mais do que nunca. A luz em volta dela começou a pulsar, como se fosse um coração batendo. Chegou a hora de você voltar. Mas antes, quero que você faça uma promessa para mim. Qualquer coisa, mamãe. Promete que vai contar essa história. Promete que vai dividir com outras pessoas a experiência que você teve. Muita gente precisa ouvir que existe esperança, que o amor é mais forte que a morte, que sempre há uma segunda chance. Eu prometo, mamãe. Ela me beijou na testa. Como fazia quando eu era criança. Agora vai, minha filha. Vai viver. Vai ser feliz. E sempre que sentir saudade, lembra que eu tô aqui, no seu coração, cuidando de você. A luz ficou tão intensa que precisei fechar os olhos. Senti como se estivesse sendo puxada por uma força gigantesca, como se estivesse voando em alta velocidade. E então acordei. Estava numa cama de hospital rodeada de tubos e aparelhos. João estava do meu lado, segurando minha mão com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viu acordar, ele gritou para os médicos: "Ela acordou! Ela acordou!" Fiquei 3 dias em coma. Disseram que foi milagre ter sobrevivido. Um vizinho tinha me achado na beira do rio e me trouxe para o hospital já sem respirar. Conseguiram me reanimar, mas os médicos não tinham esperança. E sabem que mais? Tudo que mamãe disse se realizou. 2 anos depois do acidente, quando eu já tinha superado a depressão, e sim, ela veio, como mamãe tinha avisado, descobri que estava grávida. Nasceu minha Helena, hoje com 38 anos, que é enfermeira e mora aqui comigo. Virei parteira, como mamãe disse. Ajudei no nascimento de 127 crianças ao longo da vida. Cuidei de muita gente doente, consolei muitas famílias e sempre que contava minha história, via como ela dava esperança para as pessoas. Hoje, aos 80 anos, olho cá atrás e vejo que aquele dia terrível no Rio foi, na verdade, o dia em que minha vida de verdade começou. E vocês que estão me ouvindo, lembrem-se, não importa o quanto a vida pareça escura às vezes, sempre existe uma luz esperando para nos guiar de volta para casa. Essa luz é o amor. O amor que nunca morre, nunca se perde e sempre encontra um jeito de chegar até nós quando mais precisamos. E agora, me contem aí nos comentários. Vocês acreditam em segundas chances? Vocês acreditam que o amor é mais forte que a morte? Eu acredito. E essa crença me sustentou por 40 anos, depois daquele dia no Rio. Obrigada por me escutarem. Que Deus abençoe cada um de vocês.